Davi Luiz e Gabigol fora dos planos para a temporada 2025. Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo? Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas quero pedir para vocês, meus queridos, começou a nos assistir? Deixa o like de vocês, não são inscritos? Se inscrevam, a inscrição de vocês é muito importante para o nosso crescimento e muito gratificante para o nosso trabalho. Acione o sino para todos os vídeos e compartilhe o nosso conteúdo. Tudo isso para vocês é de graça, nos ajuda muito e vocês ficam aqui informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido canal paraquedista rubro-negro e página Amaury de Paula Santos. Um abraço para o meu amigo Tadeu Carioca, que está morando lá em São Paulo. Conversamos pra caramba ontem por telefone, seguidor da nossa página aí, Amaury de Paula Santos. Um abraço, meu querido, um excelente final de semana para ti, né? Então vamos começar aqui com as notícias. Meus queridos, o elenco do Flamengo, após a eliminação para o Peñarol na Copa Libertadores da América, se reapresentaram ontem no CT Ninho do Urubu. A reapresentação dos atletas foi às 15 horas e o treinamento deu início às 15 horas e 30 minutos. Lembrando que os atletas que jogaram mais de 45 minutos na partida que terminou em 0-0 e culminou na eliminação do Flamengo, fizeram apenas trabalho regenerativo na academia. O restante foram a campo ter o treino técnico e tático, né, com Adenor Baktit. Eu não sei, será que esse time treina mesmo? Eu me questiono. Se treina, por que os atletas não estão fazendo dentro de campo aquilo que é executado nos treinamentos? Eu me pergunto também e pergunto para vocês. Vocês acham que esse time do Flamengo está sendo bem treinado? O problema é o técnico ou o problema são com os jogadores? Que também temos que colocar em pauta, né? Já passaram vários treinadores pelo Flamengo e depois de Dorival Júnior, esse time não conseguiu evoluir mais, não conseguiu conquistar mais nada. Conquistou o campeonato carioca. Dane esse campeonato carioca. Eu quero título de expressão. Quero campeonato brasileiro, quero Libertadores da América, quero Copa do Brasil. O Flamengo ano passado disputou oito títulos e não ganhou nenhum. Bom, e por falar aqui em vários treinadores que passaram pelo Flamengo, Tite enfrenta desafio de quebrar maldição no Flamengo, né? Antes de falar nisso aqui, uma boa notícia é que Michael ontem treinou normalmente em campo, está fazendo aquele trabalho de transição e ele está aí cotado para participar do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Corinthians, que está aí para entre o dia 2 e o dia 3, eu falo mais sobre isso daqui a pouco, né? Bom, após a eliminação na Libertadores, a pressão sobre o Tite aumenta. O clube não consegue manter um técnico por uma temporada inteira desde 2011 e a diretoria busca quebrar esse tabu. Desde a de Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo trocou de treinadores várias vezes, sendo Jorge Sampaoli, Vitor Pereira, Dorival Júnior, alguns dos que não conseguiram completar uma temporada. Quer fazer isso logo com o Tite? Com o jogo da Copa do Brasil às vésperas, vai fazer igual o Sampaoli? Vai perder um monte de títulos. Aí sim, agora a gente vai demitir o treinador, porque a pressão da torcida está grande, a pressão interna está grande, agora nós vamos demitir. Né? Antes não. Tá de brincadeira, né? Bom, falando sobre o jogo Flamengo e Corinthians, a CBF analisa pedido do Flamengo para adiar jogo contra o Corinthians. O Flamengo solicitou à CBF o adiamento do jogo, né, de volta contra o Corinthians, agendado para o dia 16 ou 17 de outubro, devido à proximidade aí da data FIFA, que termina em 15 de outubro. O presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, afirmou que a entidade está avaliando os pedidos dos clubes, né? Vamos ver se o Flamengo vai ter aí a sua solicitação aceita pela CBF. Bom,
Flamengo sai da Libertadores com o mesmo número de vitórias e derrotas, com 46% apenas de aproveitamento, baixíssimo aproveitamento. Ó, o time comandado por Tite fez campanha ruim no torneio continental, para mim foi campanha péssima, e não apresentou alternativas para vencer times com investimento muito inferiores ao mais querido. Por fim, o aproveitamento da competição ficou abaixo dos 50%. É um absurdo. Na campanha da Libertadores de 2024, o Flamengo disputou 10 jogos. No recorte, o rubro-negro obteve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O número é equivalente a um aproveitamento de 46,6%. O Flamengo enfrentou Milionários, da Colômbia, Palestino, do Chile, Bolívar, da Bolívia e Peñarol. Tite vem sentindo a pressão do Flamengo e a atuação do time é alvo de muitas críticas de alguns torcedores. Com a eliminação na Libertadores, o treinador passou a ser ainda mais cobrado. Contudo, a diretoria avalia o trabalho do técnico e descarta uma demissão antes do duelo contra o Atlético Paranaense no domingo, no caso, amanhã. Bom, ele está sofrendo essa pressão. A diretoria, atual está tentando blindar o técnico Tite, tentando mantê-lo no cargo até o final da temporada. Porém, tem uma informação do Paulo Vinícius Coelho, gente, informação do Paulo Vinícius Coelho, que eu vou trazer para vocês. Dirigentes tentam convencer Felipe Luiz a substituir Tite no Flamengo. Eu vou trazer algumas informações sobre Felipe Luiz. A permanência de Tite começou a ser debatida nos bastidores do Flamengo. Por este motivo, parte da diretoria rubro-negra tenta convencer Felipe Luiz a assumir o comando do time até o final de 2024. Tá? Porém, parece que Felipe Luiz entende que ainda não é o momento correto para comandar o elenco principal. O ex-jogador e atual treinador do Sub-20 no cargo já conquistou a Copa Rio contra o Vasco pelo Sub-17, além do título de Mundial da categoria Sub-20 de virada contra o Olympiacos da Grécia no Maracanã. A informação é do jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC. Vou trazer aqui o aspa do Paulo Vinícius Coelho. A direção do Flamengo tenta convencer Felipe Luiz a ser técnico até o final do ano. Ninguém vai confirmar essa informação, mas ninguém desmentiu. Só que o Felipe Luiz não gostaria de assumir justamente pelo cenário de como estão acontecendo as coisas. Ou seja, o Tite está sendo rifado de uma maneira que não é para um técnico do tamanho dele, fecha aspas, disse PVC durante o programa de primeira do UOL. Bom, a diretoria do Flamengo marcou uma reunião para esse final de semana a fim de analisar a sequência de resultados do Flamengo sobre o comando de Tite. Por outro lado, a demissão do treinador antes do confronto com o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil está praticamente descartada. Eu vou trazer aqui uma entrevista do Felipe Luiz após a conquista do Sub-20. Mas antes, deixa eu trazer uma informação para vocês. O Felipe Luiz não acha que esse seja o momento adequado para assumir a direção ali, o comando do time principal do Flamengo, devido ao momento de instabilidade, muitos jogadores lesionados, uma pressão muito grande por resultados, e ele poderia estar se queimando. E outro fator muito mais importante, o técnico Felipe Luiz, ele tem a autorização, a carteirinha para comandar time de categoria de base, ou seja, carteira B. Ele não tem a carteira A, ele não pode ser nem técnico interino. Então eu fico me questionando sobre essa informação. Eu não estou desmentindo Paulo Vinícius Coelho, mas eu fico me questionando com relação a essa informação. Ele não pode ser nem técnico interino. Ele não tem a qualificação A para poder dirigir um time profissional. Então vamos seguindo aqui. Felipe Luiz já comentou sobre virar técnico do elenco principal. Após a conquista do título do Mundial Sub-20, no dia 24 de agosto, Felipe Luiz abriu o jogo sobre se tornar treinador do elenco principal do Flamengo. O ex-lateral afirmou que precisa se preparar mais
além de conquistar a torcida rubro-negra na nova função. Ele pode vir a se queimar. Abre aspas para o que disse Filipinho. A responsabilidade é outra. No profissional, vai muito em função do resultado, não da minha performance. Eu sinto o peso do trabalho, mas estou fazendo o que mais amo, o que quero e me sinto cada vez mais preparado. Comecei no lugar certo, que é na base. Já errei, acertei. O jogador ficou para trás e tenho que conquistar o carinho dessa torcida do outro lado, como treinador. Se eu vir a treinar o Flamengo no futuro, é estar o mais preparado possível, mas ainda tenho que me preparar, fecha aspas, afirmou Felipe Luiz. Ele não se considera preparado, além dele ter o caderninho dele lá, cheio de técnicas e informações de Jorge Jesus, ele ainda não é qualificado para ser treinador do time profissional do Flamengo. Ele não tem a carteirinha A. Então, eu vou trazer informações aqui agora sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Uma coisa que está me deixando muito indignado. Escalação do Flamengo. Tite deve poupar mais uma vez no Brasileirão. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Já começar que, quando o Flamengo foi jogar contra o Grêmio, deixou 12 jogadores aqui, treinando com o auxiliar técnico, né? Que é o filho do Tite, Matheus Beck. Se o time principal ficou aqui no Rio de Janeiro, a lógica seria que o técnico Tite, que é o técnico do time principal, ficasse aqui para comandar os treinos, e não seu filho. Teve uma inversão de valores aí, que até esse momento ninguém me explicou nada, e se me explicar também não vai me convencer. O time principal ficou, o técnico principal tinha que ter ficado também. Bom, vamos lá. O Flamengo terá agora 2 frentes para focar pelo resto do ano. Brasileirão, com rodada no próximo domingo contra o Atlético Paranaense, e Copa do Brasil na semifinal com o Corinthians, né? Na atividade de ontem, né, apenas os atletas que não começaram o jogo no empate de 0-0 foram a campo. Os titulares ficaram na academia, embora ainda não tenha definido a possibilidade de Tite poupar novamente jogadores na competição. A informação é do GE. A estratégia não deve ser tão impactante como a que precedeu o jogo contra o Grêmio, na qual 12 jogadores não foram relacionados para o jogo de domingo no Maracanã. Apenas os mais desgastados passarão por avaliação e podem ser poupados visando a partida contra o Corinthians na próxima semana pela semifinal da Copa do Brasil. Bom, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda não oficializou a data e o horário para a partida, que será nos dias 2 ou 3 de outubro, jogo de ida, né? A volta será entre o dia 16 e o dia 17 de outubro. Ainda não está confirmada, né? Então, vamos lá. Ó. Provável escalação do Flamengo. Rossi, Wesley no lugar de Guilherme Varela, Davi Luiz no lugar de Fabrício Bruno, Cleiton no lugar de Léo Pereira, Ayrton Lucas no lugar de Alexandro, Everton Araújo no lugar de Léo Ortiz, Eric Pulgar no lugar de Nicolas de la Cruz, Carlos Alcaraz no lugar de Jorge Arrascaeta, Lohan no lugar de Gerson, Matheus Gonçalves no lugar de Gonzalo Plata e Gabigol no lugar de Bruno Henrique. Essa deve ser a provável escalação. Lembrando que o Tite define no treino de hoje pela manhã os 11 que iniciarão a partir da manhã contra o Atlético Paranaense, né? Então, vamos seguindo aqui, falando sobre esse jogo. A CBF definiu escala de árbitro para o jogo de Flamengo contra o Atlético Paranaense, né? O árbitro é o seguinte: Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Árbitro assistente número 1, Alex Ang Ribeiro, de São Paulo. Assistente número 2, Alex dos Santos, de Santa Catarina. Quarto árbitro, Andresa Gleica Oliveira Pinheiro, do Paraná. Assessor, Marcelo Rogério, de São Paulo. O VAR fica por conta de Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais. Todos nós conhecemos muito bem o Igor Benevenuto, né?
O auxiliar de VAR Fabrício Vilarinho da Silva de Goiás, auxiliar de VAR número 2 Vinícius Gomes do Amaral de Minas Gerais, observador de VAR Emerson Augusto Carvalho da CBF e o Quality Manager Tatiana Pacheco Lima Guedes da CBF, né? Falar sobre algo aqui que eu falo pouquíssimo na nossa página, que é sobre eleições no Flamengo. 4 movimentações importantes agitaram o processo eleitoral do Flamengo ontem, sexta-feira. Os candidatos Maurício Gomes de Matos e Valim Vasconcelos escreveram as respectivas chapas e estão confirmados na disputa, né, para a eleição aí do Flamengo. Por outro lado, Rodrigo Dunche adiou o lançamento oficial. Já um vice-presidente pediu desligamento do clube por conta do pleito. Maurício realizou a inscrição na secretaria do Conselho do Flamengo ao lado de alguns apoiadores. Já Valim apareceu na sede da Gávea acompanhado de Bruno Cotecha, postulante a vice-geral. O candidato apoiado pelo Rodolfo Landim, Rodrigo Dunche, informou que o lançamento da chapa foi adiado. Inicialmente marcado para o dia 30, né, segunda-feira, o evento passou para o dia 14 de outubro. No entanto, os trâmites de inscrição para a disputa seguem confirmados para segunda-feira, dia 30, último dia permitido para confirmação. Bom, Rodrigo Dunche adiou, né, o lançamento oficial da sua candidatura devido à eliminação na Copa Libertadores da América. Ele, como candidato da posição, né, não ficaria legal essa eliminação recente e eles decidiram adiar para o dia 14, né? Então, é isso aí. Bom, mudando aqui de assunto, né? Calma aí, caramelo. Agora vamos falar aí sobre Gabigol e Davi Luiz no Flamengo para a temporada de 2025. O que dá para assegurar é que o Flamengo passará por mudanças importantes no elenco na próxima temporada, independentemente de quem seja o novo presidente. Gabigol e Davi Luiz têm contrato até dezembro e também não ficam. Olha só, o Flamengo está muito incomodado com o desempenho dos dois, especialmente levando em consideração o custo-benefício. Gabigol ganha cerca de R$1.600.000 por mês. Davi Luiz ganha R$1,5 milhão. A saída da dupla assegura aí R$3.100.000 por mês de economia, né? Então, dificilmente os dois jogadores permanecerão no clube. Sabemos que o Davi Luiz ficou no Flamengo agora em 2024 por causa daquele contrato que ele fez, né? Por cumprir metas, os gatilhos que asseguraria a ele mais um ano de contrato. O Gabigol foi oferecido aí 1 ano de contrato para ele, com 50% de aumento, e ele achou que estava sendo desmerecido e não aceitou até o momento, né? Bom, sobre Atlético Paranaense e Flamengo, nenhum setor foi esgotado, ou seja, ainda há ingresso para todos os setores destinados à torcida do Flamengo. Eu acho que esse será o jogo com o menor número de torcedores no estádio. Tudo isso por conta do péssimo desempenho do Flamengo dentro do gramado. Estava conversando com minha amiga ontem, Mila Rosa, e ela falou que no momento não vai a jogos do Flamengo no Maracanã, porque ela está muito decepcionada. Começou a chover e, sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!